São pesquisas com um grupo razoável de pessoas, não é um grupo enorme, 50 pessoas, 45 pessoas, que realmente já vem mostrando muita eficácia, né, do uso do linfotape. Isso. No entanto, assim, tem muitas pesquisas que, apesar de ter um número bom em relação à amostra, elas ainda carecem de uma qualidade metodológica melhor, né? E a gente também, assim, a questão do padrão ouro, a gente tem em todas as áreas, né? Então, a gente tem a questão, assim, o que mais funciona para tratar o linfedema é a fisioterapia descongestiva complexa, que envolve aí um arsenal de materiais, né? No entanto, o que acontece? Tem muitas pacientes, Ju, que não aderem a esse tratamento. Então, pacientes do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Uma região muito quente, muito calor. Então, a paciente, para ela, acaba sendo difícil. Quando ela olha aquele kit de material que a gente vai enfaixar, ela fala, não, tô fora. Você não tem alguma outra coisa? E a gente sabe o quê? Que só a drenagem linfática manual não é suficiente. Né? Então a gente tem que ter mais e mais recursos. Se a minha paciente não aceita o que eu tenho de proposta de padrão ouro para ela, que eu sei que é o que teria o melhor resultado, eu vou buscar, né, de alguma forma, recursos que possam melhorar o aspecto daquele linfedema, diminuir o volume. E o linfotape tem se mostrado um excelente recurso. Mas assim, Ju, tem pacientes que não têm indicação, então é importante a gente avaliar, é importante a gente conhecer a paciente, medir o braço da paciente, avaliar a consistência desse edema, porque tem edemas que vão funcionar muito melhor com enfaixamento com bandagem de baixa elasticidade. Mas tem edemas e linfedemas que vão funcionar muito bem com o linfotaping. Então eu preciso avaliar em que fase isso se encontra, preciso entender como funciona, como está a função linfática da minha paciente, e a partir daí eu consigo aplicar da melhor forma, né? Aplicar da melhor forma, direcionando essa linfa para ser absorvida nos locais mais íntegros que essa paciente possua, né? Então, tem sim uma ótima resposta. Sim. Então, tem alguns estudos que comparam com o padrão ouro e com uma resposta bem que eu ia te perguntar. Isso. Tem um outro estudo que colocou as bandagens do linfotaping, né? As bandagens elásticas por baixo do enfaixamento, também tendo uma boa resposta, né? Tem um outro estudo que fez uma comparação no segmento, porque quando a gente faz o segmento do linfedema, a gente vai fazer esse segmento com as braçadeiras, por exemplo, né? Aquelas luvas que a paciente usa. Teve um outro estudo muito interessante que comparou o uso das luvas e que comparou o uso das luvas com o próprio taping, né? Então as pacientes, elas eram os seus próprios controles, então um número de pacientes colocava a luva, outro número de pacientes colocava o linfotaping, depois a mesma paciente usava outra técnica, né? Fazia um cruzado. E a resposta foi muito boa, né? Então isso que é interessante, porque a gente consegue boa resposta, mas a gente precisa de mais estudos, de maiores amostras e de uma qualidade metodológica melhor. Mas tem saído muita coisa boa, Ju. Eu acho que é extremamente promissora o nosso recurso junto com edemas e linfedemas.